Como vocês gostam muito desse estilo de vídeo, eu garimpei um Acer Nitro 5 com a GTX 1650 usado, só que com 32 GB de RAM e alguns outros upgrades na OLX. Porém eu tive algumas surpresas quando eu peguei a máquina e no vídeo de hoje eu vou falar se valeu a pena ou não e, é claro, dar algumas dicas para vocês. O vídeo está bem completinho, então eu espero que vocês gostem, tá bom? E antes de começar, só um rápido aviso, se vocês quiserem pular, pode pular. Eu estou abrindo a área de membros do canal, tá? Esses vídeos de restauração, igual eu fiz recentemente do PowerBook. Eu estou trabalhando agora em um Compaq Presario, que foi meu primeiro notebook, eu tive que comprar placa-mãe e tudo mais. Esses vídeos dão muito trabalho, gastam muito tempo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser ver mais, né, várias vezes por mês, uma forma de ajudar o canal é virando um membro. Você vai receber os vídeos em primeira mão. Eu tô pensando em várias coisinhas, às vezes criar um grupo só com os membros para trocar ideia. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada. É só clicar aí para seja membro, né, para você dar uma olhada e a gente vai melhorando essa comunidade juntos, beleza? Vai ser algo simbólico só para ajudar a produção aqui dos meus vídeos. Mais uma vez, é só se vocês quiserem. Mas bora então pro garimpo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e eu já vou falar direto quanto que eu paguei nessa máquina. Ela foi anunciada na OLX por R$ 2.999, R$ 3.000. Porém, quando eu fui ver a descrição, era um computador da 9ª geração, ou seja, um dos primeiros Acer Nitro que vieram para o Brasil. Eu tentei negociar com o dono, falei que eu vi outros mais baratos, mais novos, ele poderia melhorar o preço. Ele contra-argumentava, falando que o notebook tinha upgrade de SSD, upgrade de RAM. Acabou que ele recusou os R$ 2.600 que eu ofereci e a gente fechou R$ 2.700. Ele tinha antes falado R$ 2.700 sem o SSD, mas eu falei, não, se você quiser me vender tudo do jeito que tá, a gente fechou por R$ 2.700 com o SSD e com os upgrades que ele fez, né? Principalmente a memória RAM de 32 GB. E antes de eu continuar, deixa eu falar do patrocinador do vídeo de hoje, que é a Kaspersky. Eu sei que você aí adora baixar jogos da Steam Verde, né? Não precisa falar aqui pra mim não, mas eu sei que você adora. E para fazer isso com segurança, nada melhor que usar o melhor antivírus do mercado. Perfeito inclusive para gamers, porque ele tem um modo jogo no qual ele desativa as notificações e diminui o consumo da CPU em serviços que não são necessários. Só que além disso tudo, ele não deixa de proteger a sua máquina. Cá pra nós, não tá dando pra confiar em outros antivírus hoje em dia não, tá? Então corre aqui no link da descrição, usa o cupom PINHO para ganhar mais desconto ainda, o link que eu coloquei já tem um descontinho legal, e ativa a sua assinatura do Kaspersky Premium para não ficar desprotegido, beleza? Tem para Windows, Mac e até para smartphone, tá bom? Agora, bora voltar pro vídeo. E aqui está o Acer Nitro 5 que garimpei na OLX. Ele veio, olha só, até com nota fiscal do ano de 2020. E na época ele custou R$ 7.499. Meu Deus do céu! Se o antigo dono tivesse o nosso grupo de garimpos do Telegram, ele não ia fazer isso, porque lá a gente já mostrou esse notebook com RTX na faixa de R$ 3.689. Sim, um notebook bem melhor. É claro, né? Na época não existia esse notebook com RTX ainda, mas a gente sempre manda ofertas boas lá, então cuidado pra você não comprar coisa muito cara, viu? Mas vamos continuar. Mesmo com esses anos de uso, o computador estava em bom estado, tá? O único detalhe que ele tinha era um pequeno trincadinho, um pequeno arranhadinho mais profundo parece, em sua carcaça. Algo inclusive que o vendedor não falou na descrição, mas nada que me fizesse cancelar o negócio. O computador estava funcionando, então eu resolvi fechar. Uma coisa que eu não sinto falta desse Nitro antigo é esse teclado todo vermelho. Pra mim é muito gamer. Eu gosto muito mais do design novo, dos novos Acer Nitro, né? A versão V15 que eu já fiz review aqui no canal. Ao ligar e configurar rapidamente o Windows 10, eu vi que ele está de fato bem equipado. Temos um SSD de 128 GB, que provavelmente era o original, um HD de 1 TB e ainda um SSD de 1 TB. Essa daqui é uma grande vantagem desses Nitro 5 mais antigos, que dá para você fazer muito upgrade. Dá para você colocar 2 SSDs NVMe e ainda um HD do tipo SATA 3, ou até mesmo um SSD do tipo SATA 3. E, igual ele comentou, tem até 32 GB de memória RAM, o que vai ser ótimo para quem trabalha com programas pesados de engenharia, arquitetura, ou até mesmo com 200 abas abertas no Chrome. Mas vamos lá verificar como que ele está por dentro. Olha, e como vocês sempre me pedem, né, me perguntam aí nos comentários, eu vou deixar o link dessa parafusadeirinha elétrica da Xiaomi, que me acompanha há mais de 3 anos,
aqui nos vídeos de restauração do canal. Ela é muito boa e eu uso diariamente quase. Essa máquina já foi aberta que ela estava até faltando alguns parafusinhos, mas isso eu resolvi ignorar, depois eu consigo parafuso para ela. A primeira coisa que eu quis ver era como estava a situação da pasta térmica. E olha só a situação quando eu tirei o dissipador. Além da pasta térmica estar bem ressecada, olha o que virou os thermal pads das memórias. O negócio derreteu e desintegrou. Ou é muito antigo, ou quem abriu essa máquina lá atrás fez uma limpeza e não colocou um thermal pad de qualidade. Ou até mesmo o thermal pad que veio nessa máquina não era de boa qualidade. Mas tudo bem. O problema é que para limpar isso, foi uma beleza, viu? Eu tive que usar muito álcool isopropílico, papel higiênico e com muita calma, e usei até uma espátulazinha de plástico para nos cantinhos com muito cuidado e tirando o que sobrou desse thermal pad todo destruído. Olha só como estava ficando a minha mão quando eu fico mexendo com esses vídeos de restauração. O álcool deixa tudo muito ressecado. Mas isso acontece, depois é só lavar. Como minha mãe disse, lavou tá novo. E como eu não tenho thermal pad dessa espessura para as memórias de vídeo, eu vou usar um produto que chegou recentemente para testar, que é a massa polar da Snowdog. Eu já uso a pasta térmica da marca há bastante tempo, desde quando ela chegou no Brasil, não tenho nada a reclamar, confio demais, e recentemente eles lançaram esse produto e eu quis testar ele também. É bem simples por sinal, ele veio para substituir os thermal pads que você precisa comprar num tamanho específico. Você vai pegar um pouquinho do material, da massa polar, e fazer uma bolinha na espessura parecida do que era, a espessura dos thermal pads antigos. Você pega o thermal pad antigo, amassa ele também e faz uma bolinha com a massa polar, como se fosse o antigo. Como o meu antigo já estava todo estragado, o que eu fiz? Eu fiz uma bolinha de forma que quando eu fechasse o dissipador, ela apertasse e cobrisse todo o chip, todo o chip da memória, o chipset. Em qual componente você for colocar, tenha isso em mente. Você vai fazer uma bolinha para quando apertar o dissipador, ela cobrir todo o espaço do chip. Depois de colocar a massa polar nas memórias, estava na hora de colocar a boa e velha pasta térmica, que como sempre estou usando a da Snowdog, que não tem melhor no mercado, e é basicamente aplicar um pouquinho em cima do processador e espalhar com a espátulazinha. Após fechar o dissipador e parafusar tudo no lugar, é assim que ficou o resultado. Se depois de fechar bem, você observar que a massa polar está saindo um pouquinho para fora, para as bordas, quer dizer que o chip todo foi coberto e a massa polar foi bem aplicada. Não senti dificuldade nisso. Para usar em outro projeto, eu resolvi até tirar o SSD de 1TB da XPG, já que é um SSD bem caro e eu estou precisando em outra máquina. Para esse computador eu vou deixar apenas o SSD de 128 GB para o Windows e o HD de 1TB para os jogos, que já vai estar de bom tamanho. Hora de então fechar a máquina e terminar de limpá-la por fora, dessa vez usando óculos isopropílico e um pano de microfibra para não arranhar o plástico, muito menos a carcaça, que é até bem sensível desses computadores, por ser um plástico mais black piano. Coloquei depois meu pendrive com Windows 11 e formatei a máquina. E pronto, agora o Acer Nitro 5 está finalizado e vamos ver se valeu a pena ou não esse garimpo. Olha, esse daqui é o Acer Nitro com Core i5 de 9ª geração. Um processador quad-core, ou seja, tem 4 núcleos e 8 threads, aliado a uma GTX 1650 de 4 GB. No caso, essa máquina está com um bom upgrade, que são os 32 GB de memória RAM, no caso da Ryzen Mode. Esse é um processador que ainda é muito bom para tarefas pesadas, como uso intenso de multitarefa, edição de vídeo, até programas de engenharia ou arquitetura. Mas é claro que se você comparar com os novos Acer Nitro de 13ª geração, que tem principalmente mais núcleos e mais threads, esse 5 fica bastante para trás. Eu estou comparando aqui com o Nitro da nova geração, que é o i5 13420H, e olha, no Cinebench R23 ele consegue 9.735 pontos em multicore, enquanto esse Acer Nitro 5 antigo, da 9ª geração, consegue 4.225, mais que o dobro de desempenho. Porém, em single core, a diferença não é tão grande. O processador de 13ª geração conseguiu 1.515 pontos,
enquanto o de nona geração do Acer Nitro que eu acabei de comprar na OLX conseguiu 1.062 pontos, uma diferença menor de apenas 42%, porque em single core, analisando apenas um núcleo do processador, a evolução do chip não foi tão grande assim. Mas quando a gente analisa em multicore, a conversa é outra. O Acer Nitro de nona geração vai ser mais lento, mas mesmo assim vai aguentar tarefas pesadas, principalmente jogar, que é o objetivo que esse notebook foi feito. Eu coloquei um CS2 com tudo no baixo em Full HD e estava conseguindo muitas vezes pegar mais de 100 frames por segundo, pegando 110, 120 frames, e o jogo estava rodando muito bem. O problema é que é uma tela 60 Hz. Sim, nesse início da vida do Acer Nitro aqui no Brasil, ele tinha modelos com 60 Hz e só depois passou a vir com 120 e depois 144 Hz. Uma pena, então não vai adiantar muito empurrar 100, 120 frames nessa tela aqui. O que é de boa para jogar jogos single player, e essa placa de vídeo ainda se mostra muito capaz. Eu peguei um controle sem fio e fiquei testando vários jogos. Spider-Man com gráfico no médio, algumas opções no alto, ficou rodando em 46 frames por segundo de média, o que é super jogável, já que é um jogo de campanha, né, que não tem muita coisa acontecendo, né, um jogo competitivo, e o gráfico estava lindo. E até o Star Wars Fallen Order rodou muito bem em resolução Full HD, com gráfico no médio, rodando ali em 54 frames, e assim, é outro jogo incrível que eu gostei do desempenho nesse notebook. O que a gente pode perceber é que ele roda um pouquinho quente, tá? O processador fica ali batendo seus 90, 92 graus o tempo todo, o que não é muito legal, mas é planejado para essa máquina, tá? Esses primeiros Acer Nitro 5, eles tinham aquele dissipador unificado, pessoal, que ficava os dois, né, chips, né, a placa de vídeo e o CPU. E aí o dissipador, o heat pipe, né, ia tudo para um lugar e ficavam dois fãs juntinhos. Ao invés de ser um fã para cada chip, né, não, tudo junta e ficam dois fãs de um lado só. Eles mudaram isso algumas vezes, mas esse daqui ainda tem esse design antigo e isso faz o processador rodar um pouquinho mais quente. Porém, mesmo assim, eu gostei do desempenho dessa máquina e para quem está querendo começar no mundo de notebook gamer, acho que vale a pena dar uma olhada em notebooks gamers usados. A dica que eu dou é sempre testar, ver questão de dobradiça, ver se o carregador é original, testar o hardware, webcam, teclado e tudo mais, e pronto, às vezes é melhor do que você pegar um novo. Pois olha só esse, por exemplo. Eu paguei 2.700 nessa máquina, né? Beleza. Se ele não tivesse com SSD extra ou com 32 GB de RAM, eu acho que não teria valido a pena, tá? Se ele tivesse com 8 GB de RAM só, eu ia ter que gastar mais memória, era melhor pegar um novo. Só que, vamos analisar. Só de memória RAM da Rise Mode, temos aí quase R$600, juntando os dois pentes. E só no SSD da XPG de 1 TB de alta velocidade, tem praticamente isso também. Então vamos colocar em R$1.000 de upgrade? Nesse caso eu acho que valeu a pena, principalmente pelos upgrades. Então a dica que eu dou é, se você for olhar um computador gamer mais antigo, veja se tem upgrades para valer a pena o preço, beleza? Se não, eu ia ter oferecido R$2.400, R$2.300 nessa máquina, porque eu ainda teria que fazer upgrades nela. Isso é minha opinião, eu estou dando essa dica para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse garimpo. Se quiserem garimpos de outras coisas aqui, é só colocar aqui embaixo, beleza? Eu sou Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!